Sejam bem-vindos ao TMR 2020 da ABUB na região SPMS. Em razão do isolamento causado pela pandemia da Covid-19, todo o nosso evento será online, mas temos a esperança de que, ainda assim, Deus poderá falar conosco e nos formar para vivermos nosso chamado missionário para o mundo estudantil. O tema que vamos trabalhar nesse TMR será Missão em um Novo Mundo. Dentro da ABUB, somos desafiados a encarar cada período da nossa vida como um tempo para servir a Deus e contribuir com sua missão de redimir todas as coisas. Ao longo dos anos, acabamos nos acomodando, achando que já encontramos os caminhos e a receita certa para contribuir com esse chamado. Mas de repente, um vírus microscópico, vindo do outro lado do mundo, afetou grande parte dessas crenças e está reconfigurando cada parte da realidade em que vivemos. Dentro desse novo cenário, com máscaras de proteção, álcool em gel, distanciamento social e aulas online, surgem os questionamentos. Deus ainda quer contar conosco para seu plano de redenção? Se a resposta for positiva, como podemos fazer isso, já que parece que nossas antigas estratégias não funcionam mais? Em parte, são essas perguntas que tentaremos responder ao longo dessa semana, não através de um exercício de especulação ou invenção, mas sim olhando para as Escrituras, a Palavra de Deus, que mesmo sendo escrita há tantos anos, conta histórias de períodos muito semelhantes aos nossos e que, através do Espírito Santo, podem se tornar novamente relevantes e atuais em toda e qualquer situação. Todos os dias, a partir de hoje, segunda, 23 de agosto, até sábado, às 9 da manhã, vamos publicar uma breve devocional em formato de áudio para que você comece seu dia refletindo em um texto bíblico que se relaciona com o nosso tema. Às 13 horas, vamos disponibilizar em vídeo palestras e exposições bíblicas para você assistir e fazer uma reflexão mais profunda e contextualizada dos desafios que esse tema nos traz. A partir de quarta-feira, teremos também os pequenos grupos, com chamadas online para refletirmos com outros participantes sobre o que temos aprendido e orarmos juntos. E finalmente no sábado, vamos ter um tempo especial para pensar em compromissos concretos de como colocar em prática no nosso mundo o que aprendemos ao longo da semana. Fique ligado nas publicações dos conteúdos e acompanhe também o guia prático que enviamos para fazer perguntas e anotar suas reflexões. Bom TMR! Ao longo da semana, em nossos devocionais, queremos refletir sobre o tema Encontrando Deus em um Novo Mundo. No meio de uma pandemia, com tantas restrições e tantas notícias tristes ao nosso redor, é muito natural se questionar: onde está Deus no meio disso tudo? Como posso encontrá-lo? Por que as coisas estão desse jeito e parece que Ele não faz nada para mudar? Para nos ajudar com essas reflexões, vamos meditar em textos bíblicos que falam sobre o exílio, que ocorreu entre 500 e 600 anos antes de Cristo, e foi um período de sofrimento terrível para o povo de Deus, no qual eles também se perguntavam constantemente onde o Senhor estava. Nossa primeira devocional será no Salmo 137, uma canção de lamento escrita pelos judeus que foram violentamente arrancados de suas casas e levados como escravos para a Babilônia. Lá eles serviram como mão de obra barata e fonte de entretenimento para seus senhores entediados. Mas indignados com isso, eles escreveram e cantaram esses versos. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca,
se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minminha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribui o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Salmo 137, de 1 a 9. O filósofo e professor coreano Byung-Chul Han escreve em seu livro Sociedade do Cansaço que nossa geração vive em um mundo marcado pelo excesso de positividade, que paradoxalmente tem sido responsável por diversos distúrbios psíquicos como a depressão e a síndrome de burnout. Em outras palavras, vivemos em um mundo em que é necessário ser feliz o tempo todo, mas sabemos sem dúvida que isso é impossível diante da realidade do pecado. Então precisamos, o tempo todo, varrer a sujeira para debaixo do tapete, até a hora em que perdemos o controle e desenvolvemos transtornos extremamente dolorosos e difíceis de serem curados. Esse salmo aponta para um caminho totalmente diferente do que é pregado em nossa sociedade através dos seriados adolescentes, dos livros de autoajuda e dos stories do Instagram. Não está tudo bem. O nosso mundo é um lugar de dor e sofrimento, e seria estúpido agir ignorando essa realidade. C.S. Lewis, em seu livro Lendo os Salmos, defende essa perspectiva assim: o fato de não sentir raiva, especialmente aquele tipo de raiva que chamamos indignação, pode, em minha opinião, ser um sintoma extremamente alarmante. A indignação pode ser um bem. Mesmo quando essa indignação passa por um rancor pessoal amargo, ela ainda assim pode ser um bom sintoma, embora em si seja um sentimento ruim. Voltando às perguntas do Salmo, como você pode desejar que eu cante músicas felizes se tudo ao meu redor é triste? Como eu poderia fazer festa se estou preso longe de casa? Ou, no nosso caso, trancado dentro de nossas próprias casas? Talvez até esse ponto seja tranquilo concordar com o que diz o salmista. Mas como lidar com o desejo de vingança perverso e violento expressos no versículo 8 e no versículo 9? É justificável desejar a morte brutal de crianças inocentes? Com certeza não é. E mais uma vez, Lewis nos ajuda a entender por que o próprio povo de Deus expressou as coisas desse jeito. Se os judeus amaldiçoavam com mais amargura do que o faziam os pagãos, em minha opinião, isso era resultado, ao menos em parte, do fato de eles levarem mais a sério a noção de certo e errado. Se observarmos os insultos que eles faziam, descobriremos que sentiam raiva não apenas porque determinadas coisas lhes eram feitas, mas porque eram coisas explicitamente erradas, porque eram coisas detestáveis tanto para Deus como para quem fosse vítima delas. Uma visão mais profunda do pecado e da maldade nos impede de sermos passivos diante da sua realidade, inclusive produzindo respostas radicais e até exageradas. Mas como podemos encontrar o equilíbrio entre não se tornar passivo diante do mal e, ao mesmo tempo, não cair no extremismo violento da vingança sangrenta? Por mais óbvia que seja, a resposta é que precisamos de Deus. Precisamos enxergar como Ele enxerga. Sua ira contra o mal é ainda mais temível do que a ira dos judeus e do que nossa própria jamais poderia ser. Porém, em primeiro lugar, ela é justa, não é egoísta, não é distorcida, não é tendenciosa. Mas, acima de tudo, a grande diferença no caráter divino, no que se refere à indignação contra o mal, é que ele transferiu todo o juízo que nós e o mundo todo merecíamos para si mesmo, mais especificamente para seu próprio filho. Então, por um lado, é possível que o salmista tenha razão em dizer que o pagamento pelo mal deva ser a morte violenta dos filhos. É isso que merecíamos. Mas Deus assumiu esse sofrimento em nosso lugar. Concluindo,
Se não olhamos o pecado e a maldade com toda a sua feiura e horror, não seremos capazes de entender plenamente o significado do que Cristo fez na cruz. Mas se por outro lado ignoramos a cruz, corremos o risco de condenar o próximo pelo mal que nós mesmos deveríamos ser condenados. Então, a partir dessa reflexão, queremos te desafiar a se perguntar: como você tem se sentido diante das consequências do pecado na nossa realidade? Apático? Otimista? Indignado? Irado? O que esse sentimento revela sobre sua visão da justiça divina e de sua própria justiça? Como você reage diante das injustiças que te afetam mais profundamente? Procura logo encontrar o autor das ofensas para derramar seu ódio sobre ele? Culpa a si mesmo pela raiva que está sentindo? Ou olha para Cristo e seu sacrifício como pagamento justo por essa e tantas outras maldades? Que a palavra do salmista, através do poder do Espírito Santo, nos ajude a expressar e direcionar para o lugar certo uma santa indignação diante do mal que habita em nós e no nosso mundo.